para vocês assinarem, por gentileza. Aceitei porque muito recentemente eu escrevi um texto para um livro que chama Teoria Crítica Volta ao Cinema, porque já tem um volume que chama Teoria Crítica Vai ao Cinema, e um dos filmes que eu comentei foi esse. Então eu vou ler um texto rápido aqui e depois eu gostaria que a gente conversasse um pouco. Vocês gostaram do filme? Não é impressionante? Eu falei que era impressionante. Na verdade era para ser uma mesa, tá, gente? De debate, mas aconteceu alguns problemas aí e alguns professores que estavam convidados para a mesa não puderam vir, tá? Então, e eu mesmo quase não vi. Senão não teria vindo. Bom, então eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte: de onde que às vezes algumas pessoas tiram uma força que recusa o que foi dado, enfrenta, cria e produz uma outra coisa, né? Quer dizer, de onde vem essa resistência para enfrentar o que é dado? E no filme é uma resistência absurda, né, que o personagem tem. Então eu acho que esse filme ajuda a responder e ajuda também a gente perceber o entusiasmo que a expressão dessa força de resistência provoca, né? A gente fica profundamente entusiasmada com a reação do personagem. Como que ele chama? Vicente, né? Vicente. Eu usei para esse texto uma epígrafe que é de um filósofo esloveno chamado Zizek, que ele fala assim: estamos no meio de um processo de corrupção moral. Os que estão no poder tentam literalmente quebrar uma parte da nossa cor das frutas, por exemplo. Então, A Pele que Habito, de Almodóvar, é um filme de 2011 que conta a história de uma transformação impressionante e impressiona mais ainda pelo modo como ela é contada. Então, para vocês que trabalham com história, isso é fundamental, porque cada novo acontecimento reconfigura e dá um novo sentido a tudo que havia acontecido antes. Muda a direção do fio condutor. É como se estivesse lado, né? Então a gente vê no início do filme aquela moça que parece uma paciente dele e vamos sabendo, muda o desenho da constelação. Eu lembro a proximidade da palavra design, né, com a palavra destino. Muda também o destino dos personagens da história. Apenas no final do filme podemos compreender, a partir da apavorante história inteira, o que aconteceu. E o destaque desse meu comentário vai ser o fato da gente ver surgir uma irredutível potência do sujeito. O sujeito, ele não se rende, o Vicente. Seguindo uma estética kitsch, eu vou falar com um pouco meus alunos, não sei se vocês entendem, né? Significa cafona, jeca, né? E que é um pouco a marca registrada do Almodóvar. O filme, ele poderia ter o título Triunfo e Fracasso do Desejo, ou vice-versa, né? Fracasso e Triunfo do Desejo. No que diz respeito à forma, A Pele que Habito é herdeiro de um filme muito antigo do cinema de horror francês, dirigido por um cineasta chamado Georges Franchot, lançado em 1959. Esse filme chama Les Yeux sans visage, Os Olhos Sem Face. E nesse filme o Franchot conta a história das tentativas medonhas de um cirurgião para reconstruir o rosto de sua filha Christiane, mutilado em um acidente pelo qual pelo qual o médico se sente culpado. Então, esse médico, ele assassina belas jovens para tirar a pele do seu rosto e recompor o rosto da filha. E o filme, ele tem a mesma trinca principal do filme do Almodóvar. É uma personagem, que a gente não sabe quem que é no Almodóvar, né? Só depois que fica sabendo, um médico e uma fiel enfermeira.
obcecado por esse propósito, né, como eu já falei, o médico vai assassinando jovens bonitas e tirando o rosto delas. E nessa sinistra tarefa, ele conta com uma fiel auxiliar, da mesma maneira que como que chama o bonitão em espanhol? Hã? Não, o ator. Antônio Bandeiras, né? Então, assim como Antônio Bandeiras, ele conta com essa magnífica atriz. O rosto da filha dele fica sob uma máscara o filme inteiro. O rosto está em carne viva. E é muito curioso, porque a máscara é impressionante. E ele é mais impressionante porque a gente sabe o tempo todo que atrás da máscara tem um rosto horroroso, né? Então, tem aquela ideia do maravilhoso que esconde o horror. A beleza aparente tem essa função de ocultar o horror e, por isso, horroriza ainda mais. É curioso, eu não sei se vocês já viram aquele filme Halloween, de John Carpenter. Vocês lembram a máscara? O Carpenter fala que tira a máscara dele desse filme do Franchu, do Olhar Sem Visagem. Então, eu acho interessante falar isso, porque mencionei esse filme, porque uma das coisas impressionantes no filme do Almodóvar é o roteiro. Né? Quer dizer, como que o cara inventou uma história dessa? Então, uma base para o roteiro é tirada do filme do Franchu. E a máscara foi usada também no Halloween, né, pelo personagem do Michael Myers, e ficou famosíssima, reproduzida em milhões de camisetas, né, e pôsteres e coisas que tais. A personagem mascarada do filme do Almodóvar, então, ela remete diretamente à do filme francês, sobretudo porque o nu, ajudante, discreta, dedicada e conhecedora dos segredos que exigem aquela máscara, e a pessoa que permanece mascarada. Mas aí começam as diferenças nessa pessoa que permanece mascarada, que no primeiro filme é a filha, e nesse segundo filme, a gente vai saber depois, é o que o médico considera responsável pela morte da filha. Na Pele que Habito, a tragédia que submete a jovem é irrevogável, quer dizer, ela está morta. E, portanto, é mais absurda ainda a atitude do pai. Se é que a gente pode mensurar o horror, né, dizer que um filme é mais horrível do que o outro. Em um ele assassina as jovens e no outro ele mutila quem ele considera assassino, né? Então, no início do filme aparece o cirurgião interpretado por Antônio Bandeiras, preocupado com uma jovem mascarada, que a gente vê no vídeo, né? De quem sua auxiliar toma conta. A auxiliar é representada por Marisa Paredes. Eu não sei se vocês viram os outros filmes apresentados na mostra. É uma atriz que aparece sempre nos filmes do Almodóvar, né? Ele observa a jovem através de um monitor, enquanto ela realiza uma série de movimentos físicos reconhecidos como aqueles que fazem parte do yoga, né? Eu falei para o meu professor de yoga ver o filme. Ele falou que nunca tinha visto nada mais horrível na vida dele e que não era um bom exemplo para yoga, não. Aos poucos, o diretor apresenta a história dos problemas mentais da filha do médico, mas a gente ainda não sabe que ela foi morta, né? Que, num momento em que o médico a deixa sozinha numa festa, comporta-se de modo extremamente provocante em relação ao jovem Vicente, já embriagado, que a julga normal, não percebe que ela tem problemas mentais, retira-se com ela para um canto afastado do jardim, onde se abraçam, se beijam e, depois de consentidas preliminares, quando ela se recusa a ser penetrada, ele a estupra. Então, essa é uma questão que a gente pode colocar também, quer dizer, quando que passa a ser estupro? Né? Se até aquela hora ela consentiu, ainda é estupro? Né? É uma coisa que a gente pode pensar sobre. Pouco antes do final, o filme revela que a filha suicidou-se depois disso
e que a imagem feminina mascarada que vemos no monitor é a do jovem da festa, que foi aprisionado pelo pai, cuja vingança consiste, através de sucessivas operações plásticas, incluindo uma vaginoplastia, transformar o corpo daquele a quem culpa pela morte da filha em um corpo feminino e fazer com ele o mesmo que ele fez com a filha. Nisso consiste a vingança do médico. O que o médico não poderia prever é que ele seria seduzido pelo corpo que criara e que, quando se entregasse a ele, o sedutor iria assassiná-lo. Eu destaco o fato de o sujeito, o Vicente, ele foi despojado de sua masculinidade, de seu corpo, de sua liberdade, mas não de seu desejo. Almodóvar coloca em cena dois sujeitos conflitantes, dois desejos conflitantes. Ao longo da película, quando ainda não se sabe quem é aquela pessoa tratada como um paciente se restabelecendo, percebe-se que existe uma tensão entre os personagens, entre o paciente e o médico, que vai além da superfície. E a cada fato novo, essa tensão vai se aprofundando, vai ficando algo abismal. Esse abismo, a partir de determinado momento, parece poder ser transposto pelo desejo, desde que seja um desejo mútuo, como aparentemente é. Parece de fato que o sujeito que virou mulher está desejando o médico, né? O curioso, eu acho sensacional, é que o aparentemente mais forte cede à armadilha do próprio desejo, que foi armada justamente pelo desejo insubmisso do outro. Quer dizer, aquele que não abre mão do seu desejo, que é escapar dali, né, seduz o outro, toma conta do desejo do outro, assassina e fica livre, né? O que se vê é a impossibilidade de se dominar o desejo do outro, que pode ser conquistado, mas não comprado, nem submetido por qualquer poder, salvo o poder de Eros, né? O desejo ele só pode ser submetido pelo desejo. Sob a pele, o desejo é como uma força da natureza. Mesmo mascarada, vemos a potência subjetiva sobreviver a todo inferno a que foi submetida. Se não se pode dizer que o filme tem um final feliz, o final trágico revela-se libertador, porque inclusive a mulher que ele gostava de mulheres, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar era mais ou menos isso, e eu gostaria de ouvir vocês agora. Tem pessoal que talvez queira falar sobre outros filmes, não sei.